Olá, meu nome é Bento Andreato e hoje nós vamos falar de David Byrne. David nasceu em 14 de maio de 1952 na Escócia e aos 7 anos foi morar nos Estados Unidos. David, como artista, já ganhou diversos Grammys, que é o Oscar da música mundial, e também ganhou o Oscar como melhor trilha sonora do filme O Último Imperador, em 1987. Em 1986, David veio ao Brasil procurando saber mais, conhecer mais sobre a cultura, a música brasileira e principalmente o samba. Então ele foi para o Rio de Janeiro, fez uma porção de pesquisas. E um pouquinho antes de sair, ele foi para uma loja de discos, pediu ajuda para o vendedor e colocou um monte de discos de samba na sua sacola, nas suas compras e levou para os Estados Unidos. Neste ano aqui no Brasil, Tom Zé estava morando em São Paulo, ele que é de Irará, na Bahia, já tinha feito alguns trabalhos, tinha tido uma participação fundamental no movimento Tropicália, junto com Gil, Capinã, Caetano, mas ele estava em São Paulo num certo ostracismo, já tinha gravado alguns discos, Todos os Olhos, Ave Maria, outros discos com o nome dele, Tom Zé mesmo, e ele estava muito desgostoso, porque ele estava sem espaço, sem reconhecimento, estava até pensando em voltar para a sua cidade natal para trabalhar como frentista num posto de gasolina. Neste mesmo período que Tom Zé estava aqui pensando em abandonar a carreira de artista, David Byrne chegou nos Estados Unidos com as compras da loja de discos do Rio de Janeiro, e começou a escutar alguns discos de samba e de repente escutou um disco do Tom Zé chamado Estudando Samba. E isso impactou David de uma maneira brutal. Ele ficou encantado com a qualidade daquele artista que até então era desconhecido para ele. Então, nesta ocasião, com a surpresa do David, ele tinha um selo chamado Baca Bop, que estava recém-lançado, ele resolveu chamar o Tom Zé para fazer parte do elenco deste selo. E teve a iniciativa de gravar, lá nos Estados Unidos, uma coletânea chamada Massive Hits, The Best of Tom Zé, que reunia o trabalho que ele tinha pesquisado, inclusive do Estudando Samba, mas de outros discos do Tom Zé. A gravação desta coletânea foi fundamental para Tom Zé ser reconhecido mundo afora, retomar sua carreira aqui no Brasil, seu prestígio aqui no Brasil, e ser reconhecido nas maiores revistas de música do mundo como um gênio da música mundial, e a partir dali fez uma porção de trabalhos, gravou uma porção de discos e está aí até hoje, ainda bem que ele não abandonou a música. Então a gente encerra essa dica de hoje falando de David Byrne, de Tom Zé, de Tropicália, com a música Chique Chique, de autoria de Tom Zé, com a performance do grupo Corpo, do espetáculo Parabelo, em 1997. Um abraço e até a próxima dica cultural.